Bom, pessoal, estamos aqui hoje no Justiça de Salto Alto com a Cristina Mortágua. Ela que é modelo, atriz, apresentadora, dispensa maiores comentários, porque já é conhecida, mas ela está aqui hoje para falar, ter voz sobre a sua história como vítima de um relacionamento abusivo, do despertar à superação, e eu fiz questão de trazê-la aqui justamente para mostrar às mulheres a força da voz da mulher e que isso independe, como a gente sempre bate aqui, de classe social, de beleza, não tem a ver. Então, o relacionamento abusivo pode acontecer com qualquer uma de nós. Cristina, muito obrigada. É um prazer. Eu que agradeço o convite. É uma honra. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, apesar da sua história ser pública, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Você realmente é uma pessoa conhecida, como modelo desde lá dos concursos das Panteras, e você foi desenvolvendo sua carreira, participou da Fazenda 7. Eu queria que você falasse um pouquinho da Cristina mulher, neste aspecto até de beleza, de símbolo sexual, dessa sua história, da sua carreira, falasse um pouquinho de você. E aí a gente vai começando a nossa conversa. Bom, eu sou filha única de uma mãe que também era filha única. Somos 3 gerações de mulheres muito fortes. Isso é importante. Minha avó era portuguesa. Então, somos 3 mulheres muito fortes, vítimas da nossa sociedade machista patriarcal. Exato. Eu fui criada dentro de valores éticos e morais bem... que eu admiro bastante. Eu sou muito grata por ter sido criada dessa forma. Sempre obedeci minha mãe, no sentido de hora para chegar, não podia atrasar 5 minutos. Se atrasasse 5 minutos, era um escândalo. E estou aqui saudável. É isso aí. E mentalmente saudável. Castigo, para mim, nunca foi problema. Tapinha nunca foi problema. Lógico, minha mãe nunca me espancou. Mas a minha mãe sempre me colocou em muitos limites. E eu respeitei. E eu sou muito grata por esses limites que me foram colocados. Sim, que me ajudaram a escolher caminhos na minha vida. Eu acho não só importante sua participação aqui conosco, enquanto pessoa pública, né, pela sua carreira, mas principalmente para mostrar o que eu falei, que a mulher que está em casa, que às vezes ela é vítima do abuso, ela não se acha mais bonita, e às vezes uma mulher linda, e nós temos aí exemplos seus e de outras atrizes, modelos que também foram vítimas de abuso e de violência doméstica, para trazer justamente essa mensagem. Que isso independe, eles conseguem desconstituir, entre aspas, essa mulher glamurosa, essa mulher forte, no tempo que ela está no abuso, imperceptível. Eles não desconstituem, eles despersonificam. Exatamente. E a mulher despersonifica. Isso. E para entrar na minha cabeça, eu que tenho uma personalidade forte, que eu estava completamente, sem saber quem eu era, completamente despersonificada, eu falei assim, gente, isso não é normal, ou isso é de outro mundo, ou isso é demoníaco, ou isso é feitiço. Porque você está rindo, hoje eu consigo dar risada, porque seria cômico se não fosse trágico. Sim. Para você ver como perde a noção da referência da realidade, né? E é exatamente isso. Nós trabalhamos o despertar, que é esse cliquezinho da mulher que tem o glamour dela, que tem uma história. Normalmente, eu costumo dizer aqui para os meus seguidores que eles não escolhem uma mulher qualquer. Toda mulher tem seu brilho. E sabemos que a mulher forte, a destemida, a que tem uma história, é a que mais... que atrai mais esses tipos, né, esses perfis. Mas e por quê? Eu perguntei isso para a minha psicanalista, para a Tereza Galalana. Por que eles escolhem essas mulheres fortes, poderosas? Porque elas são tudo aquilo que eles não são, e eles sabem que eles não vão conseguir ser nunca. Então, ele precisa daquele brilho. É exatamente isso, Cristina. Para poder se alimentar, porque ele sabe que ele é um fracasso. Sim. E chegou uma época, Rose, que eu achava que ele era assim, o cara mais poderoso, porque ele era frio,
E como eu sou muito sentimental, eu sou empata, né? Sim. Eu tenho muito carinho, eu me comovo e às vezes eu falo assim, ai Deus, endurece meu coração um pouco mais, né? Então eu achava que ele tinha uma autoestima, ele tinha um amor próprio, que eu chegava até a invejar. Mas não Aí tem. eu descobri que é exatamente isso, eles são ocos, eles não têm amor próprio, eles não têm autoestima, eles são vazios. Exatamente. E eu vou ser sincera para você, algumas mulheres podem até ficar com raiva de mim, porque a pessoa me fez muito mal. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto dó. Sim. Porque Pena. é muito triste, é pena. É aquele eu quero nível. uma relação, eu quero uma relação de troca. Igual para igual. Quero Sim. de igual para igual, sabe? Eu quero um homem que tenha voz, que tenha ideias, que tenha missão, que tenha propósito. E ele, o psicopata, hoje em dia não se fala mais tanto psicopata, né? Se fala sociopata. Eles não têm sonhos. Eles vivem do suprimento da vítima, né? E eles vão ser... É importante você falar isso. Nós tivemos aqui a entrevista com o Dr. Kurt, que eu até falei com você, que fala sobre narcisistas malignos. Eu sigo ele. Olha, o perfil dele me ajudou muito. Sim. E aquela situação que nós falamos sempre, Cristina, que é a informação, é o despertar para isso. Porque quando você está dentro do abuso, é como se você até colaborasse com o seu cárcere privado, sem saber, ainda se sentindo culpada, né? E admirando aquele ser. Então, isso é muito importante. Eu quis que você falasse sobre isso, até porque, por mais linda que a mulher seja, por mais situação que ela tenha, ela passa por isso quando ela está numa situação de abuso, num relacionamento abusivo. É essa despersonificação que você falou. E eu queria que você também pontuasse, porque você, já teve outros relacionamentos, né? Você, até aquela ideia que a gente defende, né? E todo mundo sabe, do seu filho, né? Que é o filho do Edmundo. E aí tem toda aquela situação, aquele glamour em volta da história também. Mas eu queria que você pontuasse. Por quê? Porque às vezes chega para mim e fala, doutora, eu já tive um relacionamento e eu tive um certo conflito, um certo problema, e então eu não vou denunciar meu companheiro de agora por conta disso. Então, assim, eu queria que... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque às vezes a gente tendo mais de um relacionamento, você pode ter tido um conflito A, um B, e isso não te tira a motivação de uma denúncia quando ela é merecida, quando o agressor faz jus a essa denúncia. Agora, você foi vítima nesse último relacionamento, né? Que você vai nos contar, mas eu queria que você falasse sobre isso. Em algum momento, você ficou fragilizada em fazer a denúncia por qualquer outro conflito que tenha acontecido em relacionamentos anteriores? O que você pensa sobre isso? Olha, eu fiquei fragilizada sim, eu precisei de apoio para denunciar sim, mas não pelo histórico, até mesmo porque o que a imprensa divulga sobre as minhas brigas com o pai do meu filho, é a imprensa que diz. A imprensa não sabe, a imprensa não estava presente no meio da nossa história. Não, isso é importante. Então, sim. Eu e Edmundo, a gente não briga. Não existe briga. E Edmundo, ele tem uma coisa que ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele não é mentiroso. Isso é ótimo. Ele joga limpo, diferente do psicopata, do sociopata. Simular. Ele cria personagem. O Edmundo é ariano, ele é autêntico. Sim. Então, entendi. O que eu vivi com ele, eu briguei pelos direitos do meu filho, eu não briguei com ele como homem, entendeu? Entendi. E olha só, Rose, eu vou ser muito sincera para você. A briga que eu tive com ele foi muito desgastante, porque eu acho que tudo que é relacionado à justiça e que tenha envolvimento de sentimento e dinheiro é muito humilhante, né? E é estressante também. A vara de família, a violência doméstica, envolvendo filhos, é muito psicológico. É muito mais psicológico do que realmente desgastante. Tanto que quando eu me casei mesmo, de véu grinalda, com meu ex-marido,
Eu fiz questão de casar com ele com separação total de bens. Por quê? Se um dia um não quisesse mais olhar para a cara do outro, ia picar mula e ir embora. Eu não queria ter envolvimento de briga por dinheiro. Sim. E agora, nesse caso, não tem dinheiro envolvido. Até tem. Até tem um empréstimo que me foi solicitado e eu tenho comprovante, mas se eu tivesse que abrir mão desse empréstimo, é tão pequeno perto do desgaste que eu abriria mão. O que eu não vou abrir mão, e que não é só por mim, porque quando você sofre um abuso, você começa a olhar as outras mulheres abusadas com outros olhos. Você começa a olhá-las com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão. E nem todas têm o rótulo de barraqueira que a Cristina Mortágua tem, nem todas batem no peito e chutam para o gol, como a Cristina Mortágua. Então, eu me sinto na obrigação, como porta-voz dessas mulheres. E é mesmo. Porque você falou bem, uma situação que é importantíssima. A questão do não julgamento. Eu sempre digo isso aqui, ninguém tem o direito de julgar a história de ninguém, e a mulher não é culpada. A culpa nunca é da vítima, vamos colocar assim, para não ter gênero. Luísa Brunet foi a frase assim, mais iluminada. Nós tínhamos um evento para ir, para falar sobre a violência doméstica, e eu falei assim, Luísa, eu estou morrendo de vergonha. Aí ela, querida, você está com vergonha do quê? A vítima quem tem que ter vergonha é o agressor. Perfeito. Levanta a cabeça e vamos embora. Exatamente. E aí eu parei para pensar e falei assim, é verdade, eu não fiz mal para ninguém, eu não prejudiquei ninguém, eu não lesei ninguém, eu estou com vergonha. Ah, não. Mas isso vem do sistema, né, Cristina? Da mulher se submeter, aquilo que você falou no início do patriarcado. Então, isso é uma voz, realmente, a mulher, porque tudo é o reconhecimento. Porque é o que a gente costuma dizer aqui. Eu sou advogada, nós divulgamos a ferramenta da Lei Maria da Penha, dos direitos, e é a nossa única ferramenta para correr atrás das nossas defesas. É importantíssimo. Mas, mais do que isso, Cristina, ninguém pode te tirar do cárcere se você não souber que está presa. Então, a gente tem um trabalho para divulgar, e aqui o que você vai contar aqui vai ajudar certamente alguém que está te ouvindo e que fala, peraí, eu passo por isso é abuso? A pessoa não se toca, às vezes. Então, eu queria que você falasse um pouco... Olha, eu passei por cada coisa. É lógico que não dá para entrar em tantos detalhes aqui, Sim. Tá? E eu olho para trás e eu falei assim, não, gente, eu vivia uma novela mexicana. Sim. Meu filho adorava assistir novela mexicana. Eu achava aquele um dramalhão horroroso. Depois você viu que a sua era muito maior do que aquele dramalhão. Né? Nossa, uma das maiores da face da Terra. Sim. E assim, o que eu acho super importante é esse despertar. Aliás, outro dia eu tenho feito várias entrevistas, graças a Deus, com profissionais iluminados, juízes, médicos, e as juízas maravilhosas que têm essa sensibilidade da violência doméstica e que, na verdade, é isso que é o diferencial. Porque a lei, todos sabem, né? Os profissionais do direito, juristas, juízes, promotores sabem da lei. O que tem que ter essa sensibilidade de se compreender por que a mulher, às vezes, não sai ou não tem essa força da Cristina Mortágua de sair desse relacionamento abusivo, porque ela se submete. Tem uma série de periféricos, né? Então, se vergonha, gosta de apanhar. Isso, e esse julgamento paralisa a vítima, né? Ela se preocupa como ela vai ser recebida na igreja, na sociedade, na profissão dela. Então, assim, é muito importante, eu costumo dizer, nós somos livres, as bruxinhas de antigamente somos nós, né? As que se colocam, entre aspas, como loucas, eu digo nós com muita propriedade, porque eu também tenho essa missão de ajudar outras vítimas e outras mulheres, e você, outro dia entrevistei a Cristiane Machado também, a própria Luísa é uma voz, então nós temos a obrigação de passar isso à frente. E eu queria que você falasse agora um pouquinho do seu despertar,
para este relacionamento que fez assim, que te despersonificou até dessa força que você já tinha nos relacionamentos anteriores, que a gente já conhece bem, de brigar, e o que te retirou isso? Você já falou um ponto, que nós sabemos que é a dissimulação, mas quando você percebeu? Quanto tempo de relacionamento você teve e quando que você percebeu que você teve o seu despertar, que você estava numa situação, num relacionamento abusivo? Olha só, eu sempre escutei da minha mãe, aí a importância da criação. Uhum. Minha filha, seja mais tolerante, seja mais tolerante. E eu cresci escutando aquilo, seja mais tolerante, ok. Só que cada um tem um nível de sensibilidade, cada pessoa sente de uma forma. Sim. Não é verdade? Sim. Nós, a minha impressão digital era diferente da tua e de todo mundo, porque nós somos únicas. Sim. Cada um sente de um jeito e precisa ser respeitado. E aí, quando eu comecei a frequentar consultórios, a ter terapeutas, psicólogas, elas perceberam em mim um abuso de uma família disfuncional. E ela começou a falar: quando te agredir, grita, berra, faz escândalo, porque ela percebeu que por mais que a Cristina Mortágua sempre foi uma mulher muito destemida, na verdade, ninguém me conhece no particular, só quem convive comigo. Então, eu pondero muita coisa, eu relevo muita coisa. E a minha terapeuta falou: para de engolir sapo, grita, berra. E aí ela me recomendou esse livro aqui, ó, chamado Limites, que eu carrego comigo até hoje. Eu tenho uma biblioteca. E aí, Rose, eu comecei a transição de carreira. Eu fui fazer a minha formação em coaching, master coach, fiz coaching em Fernando de Noronha e fiz um workshop. Olha que coisa interessante. Eu fiz um workshop com uma discípula de Tony Robbins, que eu sou, nossa, eu acho aquele homem o máximo, aquele profissional. E era um workshop sobre relacionamentos. Por quê? Assim, quando surge um movimento, né, até ele ficar ajustado, existe um desequilíbrio. Então, quando a mulher começou a ganhar mais que o marido, a força masculina que existe dentro de cada um de nós, em algumas mulheres, ela ficou muito mais forte do que a força feminina. Então, ela diminuía esse homem. E aí, o que aconteceu? Eu participei desse relacionamento, desse workshop, que me acrescentou muito. E eu percebi que eu tinha esse perfil, por eu ser independente. Exatamente. Eu sou independente, quem manda sou eu. Eu tinha essa característica, eu tinha essa coisa forte. E aí, quando eu fiz esse workshop, eu entendi que o feminismo ele não é o oposto do machismo. Não, é igual. Tem gente que acha a mulher ela tem as suas funções que ela determina o que ela quer executar ou não. E o homem a mesma coisa. Mas é importante que haja esse equilíbrio yin e yang em harmonia dentro de casa. A mulher, em algum momento da vida, ela pode estar lá fora, no trabalho dela, ser mais bem-sucedida que o marido. Sim. E ser mais forte. Mas quando ela entra dentro de casa, não é que ela tenha que ser submissa. Ela tem que deixar o feminino dela baixar a guarda da força masculina para não entrar em choque. Porque um homem que perde um emprego, ele não pode ser diminuído por causa disso. A mulher, eu acho que tem que existir parceria. O que não pode haver é exploração, que é o que está acontecendo. Sim. Então, esse workshop foi maravilhoso para mim. O que aconteceu? Eu resolvi colocar em prática com a pessoa errada. Entendi. Você está entendendo? Sim. Eu resolvi colocar em prática com a pessoa errada. Então, eu sempre ouvi falar, Cristina, as pessoas dão sinais.
as pessoas dão sinais. Ele não te deu sinal? Eu falei assim, cara, ele me deu sinal desde o primeiro dia. Você que justificou, sim. Eu que justifiquei, porque eu já conhecia ele há 28 anos. Nossa. A gente era conhecido de adolescência, de juventude. Sim. E ele me paquerou no passado. E eu não quis. Depois eu escutei assim de uma pessoa. Minha filha, você se tornou a rival inimiga dele. Ele queria te detonar de todo custo. Eu, misericórdia. Então, assim, eu estou buscando muita informação. E a cada coisa que eu leio, que, assim, eu não acredito em tudo de internet. Eu leio livros, eu pesquiso em livros com profissionais. E o que acontece? O sociopata, o narcisista perverso, ele não tem sentimento, ele não tem empatia. Então, ele busca uma mulher que ela pode até não ser a mais linda de todas, mas ela tem algo, ela tem um borogodó, ela tem um savoir-faire, ela tem sabe? É isso mesmo. Que ele não tem. Não vai e ele sabe que ele não tem. Ele não tem. Então, o que acontece? Ele vai buscar essa mulher. E aí, o que ele faz? Ele coloca essa mulher num pedestal. Ele faz dessa mulher uma deusa. E olha, eu ouvi tanto galanteio, tá? Olha a palavra, galanteio. Sim. Que eu falava assim, gente, ou esse homem tá achando que eu sou maluca, ou ele é muito antiquado. Por que coisa mais cafona? Ele falava assim, eu não poderia ganhar na Mega Sena, seria injusto. E eu queria entender, mas por quê? Porque você já é a minha Mega Sena. Eu falei assim, gente, assim, exagerado. Que coisa mais cafona, que coisa mais brega. Você ficou quanto tempo com ele, Cristina? Quanto tempo? Foi uma coisa de tempestuosa de quase 2 anos. 2 anos. E quando você percebeu, percebeu o que eu quero dizer, quando você se reconheceu, né? Você disse, eu percebi desde o primeiro dia, claro, a vítima que é empata, ela justifica mesmo, mas quando que foi a situação do reconhecimento, estou sendo vítima? Assim, aí você começou a agir diferente ou você já terminou, assim que você soube? Eu dava umas rabanadas nele. Eu queria lançar uma linha detox, e ele, na época, eu estava começando a trabalhar com coisa relacionada à cozinha. Aí ele falou assim para mim, deixa eu produzir os seus produtos? Eu falei assim, de jeito nenhum. Ele, mas por quê? Eu falei assim, olha, o que eu conheço seu, você acorda meio-dia, às vezes eu fico 2, 3 dias sem falar com você, eu não sei o seu paradeiro, como é que eu vou confiar o meu nome, a minha marca de produto a uma pessoa que eu não vejo responsabilidade profissional? Aí ele ficou louco, porque eu confrontava. Aí ele ficou louco. Mas você não sabe como eu sou trabalhando? Eu falei assim, realmente, eu nunca te vi trabalhar. Você já me viu trabalhar. Se você já me acompanhou numa sessão de fotos, você já viu meu profissionalismo. Mas eu não. O que eu vejo, eu não gosto. Então, a gente começou a entrar em choque. E aí, mais raiva de mim ele ficava. Porque dizem que o que o narcisista mais odeia é uma empata desperta. Na verdade, é isso mesmo. Ele não, quanto menos informação e menos desperta, ela será uma vítima mais perfeita. Então, quando a vítima busca isso, ela desmascara aquele personagem que ele criou. Aí descobre o lado oculto dele. E esse lado oculto é a grande vaidade dele, a esconde. Por isso é conhecido, inclusive, eu repito isso sempre aqui, e fiz essa pergunta para o Dr. Kurt quando eu entrevistei, que ele é conhecido como a síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer caiu pela vaidade. E a única forma que realmente eles se sentem expostos, quando você retira a máscara deles, né? Eles são expostos pelo que realmente são, e sabem que não são as melhores pessoas. Aquilo que você falou no início da baixa autoestima, né? Então, é muito importante a mulher ter voz. E a empata informada é quem vai ser a verdadeira inimiga dele, não tenha dúvida. Né? Porque ou ele descarta depois que ele não quer mais e arruma uma outra vítima,
ou se ele for descartado, realmente quem o descartou é o grande inimigo, né? A grande vítima que vai ser a eterna inimiga dele. Isso não tenha dúvida. Só vai mudar quando ele mudar de máscaras e de vítimas, a gente diz isso. Uma outra coisa que eu queria que você falasse, até para pontuar, outro dia eu vi na sua rede social, você fez um comentário elogiando o seu ex-marido pelo apoio que ele tinha te dado em relação à criação No dia do aniversário dele. Oi? No dia do aniversário dele, eu fiz uma homenagem. Você escreveu alguma coisa e fez esse elogio em relação à ajuda que ele te deu com a criação do Alexandre, né? E do seu filho. E aí, o que eu vi ali, e eu faço questão de comentar isso para ver a questão da sororidade, que a gente tanto busca, né? A união das mulheres, né, Cristina? E veio uma mulher e disse assim, olha, então eu não entendi, certamente você ainda o quer de volta, ou você não está bem resolvida. Aí eu pensei assim, veja só, se a mulher é um problema, ela é vista de uma forma ruim. A pessoa resolvida, que foi lá, fez um elogio e disse, olha, nós estamos mais juntos, mas eu sou grata pelo que você representou para o meu filho. Eu achei lindo isso, inclusive, de sua parte. Registro aqui, tá? Aí vem essa pessoa, essa mulher, e eu quero realmente falar isso, mulher, porque nós temos aqui também uma missão quanto a isso, da união das mulheres. Uma mulher não julgar a outra, não aceite um elogio com insulto a uma outra mulher. A gente pratica isso aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa gratidão que você teve, né, por quem realmente representou bem a questão paternal para o seu filho, e como você viu esse ataque, tipo, de uma outra mulher, e você se comportando ali de uma forma sublime, claro. Mas eu queria que você falasse sobre isso e a importância da mulher estar junto com a mulher. Vamos falar de duas situações distintas, né? Eu falei com você que eu já fiz constelação familiar. Falou. E eu descobri a importância que cada pessoa tem na nossa vida, seja da nossa árvore genealógica, da nossa ancestralidade, ou seja, dos nossos relacionamentos. Sim. Então, tem uma postagem também, uma vez que eu fiz, referente ao pai do meu filho, dizendo que eu honro ele como pai do meu filho. Ele pode não ter sido bacana comigo, isso aí não estou dizendo, não estou afirmando, mas ele me deu o meu filho, ele me deu o Alexandre. E se o Alexandre não fosse metade dele, não seria a pessoinha que ele é. Então, como é que eu vou ter raiva do pai do meu filho? Principalmente eu, que estou, além de ter feito a transição de carreira para o autoconhecimento humano, eu estou na parte da área holística também. Eu não quero semear rancor dentro de mim. Então, eu honro. A vida é tão O Edmundo ele tem um lugar na minha vida que homem nenhum vai conseguir ocupar. Ele é pai do meu filho. O Alexandre, ele pode ter tido o Jair como padrasto, que foi maravilhoso, mas o pai dele é o Edmundo. Mesmo que a relação pode não ter sido das melhores. Mas essa é a verdade. Esses são os fatos. Perfeito. Esses são os fatos, e contra fatos não há argumentos. Exatamente. E aí, era aniversário do meu ex-marido, eu fiz uma homenagem a ele, porque nós tivemos uma relação muito bacana, ele é um cara muito bacana, nós tivemos uma troca, era um companheirismo muito grande. Eu acompanhei ele em Doha, eu fiquei 3 meses lá no Catar com ele. Então, nós sabíamos da necessidade do outro, nós tivemos uma troca muito bacana, mas acabou e ninguém é inimigo. Sim. E aí a moça veio me atacar. Ela não compreendeu. Eu não sei, eu não sei, sinceramente. Eu faço a egípcia, eu faço a doida, e deixo ir. Aí ela estava me provocando. Aí eu disse, aquilo quer saber, eu vou brincar um pouquinho com ela, um cadinho. Eu vou tentar ensinar alguma coisa para ela na graça, no amor. Mas ela não quis aprender. Aí algumas pessoas saíram em minha defesa, mostrando que ela estava errada. Sim. Muitas pessoas.
Mas ela parou. Ela parou. Foi só aquele momento. Às vezes, eu percebo, Rose, que você sabe o que são os macacos, né? Os macacos voadores. Sim, Você sim. conhece essa expressão, Sim, né? são as pessoas que são utilizadas até pelos narcisistas para poder serem aliados deles, né? E Então, propagar. os macacos voadores são os amigos do narcisista, que eles são usados para se infiltrarem, para levar notícias, se você quiser saber. Eu, como nunca quis saber, eu percebo que ficam me espiando. Exato, sempre. Tenho um interesse louco pela minha vida. Mas eu não. Depois que eu falei para ele que chega, a única coisa que eu quero é que você me devolva o meu dinheiro. Porque quando você pediu, você falou que você estava com problemas financeiros. Sim. E quem está com problemas financeiros não vai para Lisboa de primeira classe, não joga golfe, não fuma charuto cubano. Tem alguma coisa estranha aí, né? Algo paradoxal, no mínimo, né? Quando eu estava registrando a ocorrência, ele me ligou e falou: olha, você tem direito de receber de receber o seu dinheiro que você me emprestou corrigido, desde que você espere eu voltar de viagem daqui a um mês. Eu falei assim, tudo bem. Aí o policial escutou. E ali para mim, Rose, ali não, no dia anterior, quando a ficha caiu, eu já tinha sofrido, eu já tinha pelejado, eu já tinha lutado. Porque uma pessoa não constrói um relacionamento, né? Eu estava tentando construir sozinha. Sim. Então, quando a gente pegou um táxi, eu estava indo para um curso que eu fazia na Nós Escola, lá na Glória, e deixei ele em Ipanema. E aí eu escutava ele falar assim, eu não vejo a hora de chegar no avião para tomar 2 comprimidos para dormir, 2 taças de champanhe. Aí eu, oi? Aí eu parei de relevar e falei assim, você vai indo viajar de primeira classe? Porque taça de champanhe é na primeira classe. Ele, não, eu vou de executiva. Eu falei assim, querido, quem está na merda, como você diz que está, desculpa o palavrão, tá? Não vai nem para Madureira. Aí passou. Aí andamos um pouco mais à frente e ele falou assim, eu amo esse clube de golfe ali em São Conrado. A gente joga golfe, no final do dia a gente passa com o carrinho por baixo da estrada e vai para a praia. Aí eu falei assim, para quem não sabe, golfe é o esporte mais caro que existe. Né? E teve uma outra coisa que ele falou, que eu não lembro o que foi, que já foi mais lá na frente. Aí eu falei assim, não adianta falar nada. O que eu tenho que fazer agora é o quê? É agir. Sim. E aí foi o dia que eu chorei, que todo o meu choro que estava preso, eu consegui colocar para fora. Foi na minha aula. Eu passei a aula inteira chorando, mas não porque eu tinha perdido o melhor homem do mundo. Não. Eu estava chorando porque a idealização de relacionamento que eu fiz, ela precisava ser desconstruída. Porque aquele homem não tinha absolutamente nada a ver com o que eu queria para a minha vida. E aí, eu saí do curso mais cedo, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que bom que você me apresentou como bruxinha, sou mesmo. A minha intuição falou uma coisa muito forte. Vai em determinado lugar que você vai achar uma coisa. Eu falei assim, agora só o que me faltava era isso, escutar vozes. Menina, aí eu fui no banheiro, que era do quarto que eu tinha em casa para o meu filho. Porque eu evitava usar o mesmo banheiro, uma coisa de privacidade de casal, né? E eu achei algo que me chocou. Não porque eu nunca tenha visto na vida, na verdade eu nunca tinha visto mesmo, mas me chocou porque era algo que a pessoa dizia que tinha pavor. Sempre assim. Aí aquilo me aliviou. Eu senti alívio, eu não senti decepção quando eu vi aquilo, eu senti alívio, porque eu falei assim, agora está explicado por que
ele não conseguia chegar aos finalmente. Entendi. Aí eu me deitei, comecei a rezar, agradecer a Deus. A vozinha de novo, falou assim, volta lá no banheiro. Eu falei assim, não, gente. Eu tenho esse vídeo gravado, tá? Eu te mostro, para você não achar que eu sou doida. Aí eu voltei lá, aí eu fui desembrulhar. Eu falei assim, ai, meu Deus. Aí eu pensando, desembrulhando, porque eu via, eu falei assim, gente, ele deve ter feito o número 2 e não jogou o lixo dentro do vaso para a descarga. Porque se fizesse o número 2 na casa de um namorado, eu ia ter o cuidado de enrolar para não ver, sabe? Coisa de mulher. Mulher, sim, você sabe disso. E eu nunca tive essa coisa de investigar. Quando eu vi que aquele bolinho era maior, eu falei assim, meu Deus, o que vai sair daqui? Era o complemento. Era o que combinava, fazia joguinho. Eu não quero entrar em detalhes aqui, sim, porque pode voltar contra mim. Sim. E ali, assim, eu não... Como é que eu vou te falar? Eu não sei se eu despertei. Eu falei assim, agora eu não quero esse homem nem coberto de diamante, nem com todas as rosas do mundo, nem com nada. Sim. Eu não sei quem é essa pessoa. Esse é o maior problema. Você idealizou lá atrás, é o que você falou, aquela idealização, que nada mais é mesmo do que o espelho do que você quer naquela pessoa, né? E aí você teve que ver a realidade dele, né? Quem era a pessoa real. E aí eu fiquei muito assustada, porque o que ele omitiu por 2 anos é uma coisa que é muito séria, que desgraça muitos relacionamentos. Sim. Então, e aí eu tive um apoio, que eu faço questão de frisar isso, do meu filho. Meu filho começou a sentir que eu estava esquisita. Ele, mamãe, o que você tem? Eu, nada não, meu filho. Aí passou um dia, passou 2, mamãe, tá tudo bem? Eu falei assim, tá, meu filho. No 4º dia eu não aguentei. Eu falei assim, Alexandre, mamãe tem uma coisa para te falar. Sabe o fulano que você conheceu? Ele, Então, aconteceu isso, isso e isso, ele me agrediu psicologicamente, dinheiro, emocionalmente, e eu registrei uma ocorrência contra ele. Ele, mãe, eu tenho uma coisa para dizer para você. Você está coberta de razão. Que bom que você denunciou. Eu só vou te fazer um pedido. Nunca volte para ele, porque senão ele vai te matar. Exatamente. O Alexandre, ele me deu um choque de lucidez tão grande. Meu filho. Que bom. Não volte para ele, porque ele vai te matar. Aí Alexandre é muito mais feminista que eu. Mas graças a Deus. Né? Graças a Deus. E graças a Deus, os meninos dessa geração estão muito mais abertos sem aquela imposição, pelo medo, pelo machismo. Claro que ainda falta, mas os meninos dessa geração têm uma situação muito mais bem resolvida em relação a isso, né? Em relação a mas duas coisas aconteceram na infância do Alexandre que eu me orgulho muito. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque a gente que é mãe, a gente às vezes pode até errar, mas a gente erra querendo acertar. E aí eu estava levando o Alexandre para casa, ele estava saindo da academia, passou uma moça assim, e ele falou assim, ela é gostosa, né, mamãe? Aí eu, ela é gostosa, né, mamãe? Quem te ensinou isso, meu filho? Eu não lembro o que foi que ele respondeu, eu fiquei tão arrasada. Eu falei assim, Alexandre, aí eu falei de igual para ele, meu filho, ela pode ser mãe de um amiguinho seu. Você ia gostar se um amiguinho seu chamasse a sua mamãe de gostosa? Mas ele não tinha idade para ter ele estava repetindo o comportamento. Mas foi a reação que eu tive. Aí, numa outra vez, eu fui chamada na academia que ele fazia natação, porque a menina estava de biquíni, não estava de maiô. Alexandre sempre foi muito gaiato. Ele mergulhou e arreou a calcinha da menina. De brincadeira, uma criança de 6 anos não tem maldade. Sim. E aí eu fui chamada.
E eu falei assim, meu filho... Eu me coloquei no lugar da mãe da menina. Se fosse minha filha, eu ia ficar louca. Eu acho que eu ia querer me matar. Eu falei assim, meu filho, como é que você faz isso? Você não pode tirar a roupa da menininha, meu filho. Ele, mas eu tô brincando, mamãe. Mas isso não é brincadeira, você tem que respeitar as partes íntimas dela. Sim. Mas eu sei que ele já escutou outras coisas. Ah, sim, sim. Típica de homem, sabe? Sim, E graças a Deus, eu acho que a minha criação, ela funcionou, sabe? Ela deu certo. Sim. Isso é importante. E assim, eu acho que essa questão da criação em si, principalmente eu brinco sempre, né? Eu falo sempre, não pode ser brincadeira se os dois não estão se divertindo. É uma forma de você saber quando que é falta de respeito ou não. Isso para criança, meninos e meninas, é fundamental. Enfim, eu acho a história, e por ele ter passado algumas adversidades, de repente com você também, ele se fortaleceu e viu esse brilho da mulher de forma diferente, que isso também é importante, né? De saber a luta da mãe, etc. Enfim, eu ficaria aqui conversando com você mais de horas e horas, mas a gente tem um tempo e eu queria que você falasse. Eu vi que você sofreu violência psicológica, né? Que é a grande na minha opinião, é a mais grave. Mais grave, mas é. E a violência patrimonial também, pelo que você menciona, né? A patrimonial e a... Rose, uma coisa assim que eu gostaria de deixar bem claro para as mulheres é que todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós podemos, em algum momento da nossa vida, ser narcisistas. Sim. Ter comportamentos, mas é diferente do de perverso, ter um transtorno, do transtorno do perverso. De ter um transtorno que está aqui no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Perturbações Mentais. Você, em algum momento da sua vida, você ter um comportamento um pouco narcisista não é anormal. Não, aliás, o narcisismo ele faz parte de todos nós, seres humanos. Agora, quando ele é um pouco desregrado, que o vai transtorno é uma coisa grave. Exato. E eu gostaria também muito de alertar assim, as mulheres, principalmente as salvadoras, queridas, essa doença não tem cura. Você sabe melhor do que eu. E até porque, assim, os grandes profissionais envolvidos dizem o seguinte, que outros transtornos têm cura e amenização, mas eles são transtornos que, inclusive, a pessoa não tem muita consciência do que pratica, diferente do narcisismo. Mas eles têm consciência desde o primeiro dia. Do narcisismo perverso, eles têm consciência e sabem o mal que causa, e é justamente esse mal que dá o suprimento. Então, não tem cura. E é importante a gente falar disso, porque desde o primeiro dia que eu lancei aqui o nosso movimento, eu falo da importância, da extrema relevância de levar a situação do narcisista perverso para os tribunais, para que as vítimas sejam vistas de outra forma, porque é uma luta também, depois, principalmente na violência psicológica, que ela é tão difícil comprovar e é tão difícil ter condenações nesse sentido, então a luta de se ter um olhar diferente. Agora que está começando a se propagar isso, seja em séries e filmes, livros, né? Aqui no Brasil ainda nós somos bem precários, mas tem o do Dr. Kurt, que eu acho que ele foi bem corajoso em escrever, inclusive contra os próprios profissionais de saúde, que alguns negam esse transtorno, como ele sempre chama, de forma muito contundente, de perversão moral, porque quando a gente diz um transtorno, dá a impressão que a gente está amenizando para aquela pessoa como doente. E, na verdade... E outra coisa, é injusto amenizar dizendo que é uma doença, porque você vai estar sendo injusto, sabe com quem? Com o esquizofrênico. Então, vai ser uma maldade. Na verdade, eles são maus. Eles não têm culpa. Eles são maus mesmo. Então, assim, eu queria até finalizar com você deixasse essa mensagem que você já deixou em relação ao narcisismo, que isso é uma voz e a gente tem que ecoar essa voz para cada vez mais o número de mulheres. Às vezes chega ao extremo da vítima ser uma vítima reativa, por ela não suportar mais tamanha crueldade, e aí ela fica como a louca, como a culpada, etc, etc. Isso também não tem gênero, mas é claro que pela educação machista acaba acontecendo mais como vítimas com mulheres,
Mas o mais importante é a gente falar dessa situação, a Maria da Penha daqui a pouco, para que ela não exista mais, e que todas as mulheres se Deus quiser, que os homens aprendam a respeitar. Essa orientação eu recebi do policial que fez o meu boletim de ocorrência. Ele, Cristina, as mulheres estão brigando muito para divulgar a Lei Maria da Penha. Entra, vou te fazer um pedido como homem, faça um trabalho social de conscientização para os homens saberem o que é um relacionamento machista, para que essa Lei Maria da Penha seja extinguida. Porque, por enquanto, ela é maravilhosa. Por enquanto, para ela poder fazer efeito, a mulher tem que apanhar, a mulher tem que sofrer. Na verdade, hoje nós temos duas situações. Hoje ela é a ferramenta para reprimir a violência, né? Uma atitude repressiva. Mas é claro que nós almejamos isso, a juíza falou também, que eu entrevistei, acho que foi a doutora Maria Consentino, uma juíza do Tribunal de Minas, que disse, Rose, o nosso desejo é que lá na frente realmente não precise da Lei Maria da Penha para fazer jus ao valor da mulher. E nós queremos hoje reprimir e criar novas gerações justamente para que ela seja extinta, sim, lá na frente, porque não vai ser mais necessário, né? Para a gente explicar bem, para quem não está pegando a entrevista. É um longo caminho, isso, né? É um longo caminho. Isso. Mas então, eu acredito, sim. Eu quero que você deixe assim sua mensagem final. Estou grata pela sua participação. Vamos aí ecoar essas vozes e mostrar a mulher que ela pode passar por um relacionamento abusivo, independente de ser bela, de ser forte, de ser realmente livre, e isso pode acontecer com qualquer uma de nós, e também que todas são fortes, e eu falo, isso é o meu lema desde o início, a diferença é que algumas já sabem disso e outras ainda não. Então, nós temos que ajudar essas outras que ainda não sabem. Então, deixa sua mensagem final. Estou muito agradecida e vou ajudar no que for possível. Eu gostaria de contar com você também para a gente divulgar cada vez mais, não só o movimento, mas o despertar da vítima para essa situação em sua defesa. Eu queria que você deixasse sua mensagem para as mulheres. Então, o que eu desejo, a mensagem que eu quero transmitir é: mulheres, usem as redes sociais, usem a internet para estudar. Não fica só preocupada com o sapato que a fulana tem, com o carro que a ciclana adquiriu. Usa para se informar, porque hoje em dia não tem mais desculpa. Eu não tive condições de fazer uma faculdade. Ok, mas tem tanta informação na internet gratuita. Usa a internet para se informar. Isso. Porque a informação, ela evita muita coisa. Olha só, eu estudo comportamento humano. Eu fui engolida por um doente. Doente não, por um perverso. Sim. E aí eu te pergunto, aí as pessoas, ué, Cristina, mas você não estudou para ser coach? Eu falei assim, meu amor, o coach, ele trabalha com pessoas saudáveis, que querem ir para o próximo nível. Ele não trabalha com ele não trabalha no hospital psiquiátrico. Sim, sim. Não, e é importante você falar isso, porque, Cristina, qualquer pessoa pode ser vítima do narcisista perverso, quero dizer, que ela seja empata, independente do grau de escolaridade ou do nível social. Tem promotores que são, juízes que são, policiais, e assim, não tem a ver com a carreira ou com o grau de conhecimento. Psicólogos, psiquiatras também, a gente tem conhecimento que já foram vítimas, né? Então, isso não tem a ver. O próprio Dr. Kurt, que concedeu a entrevista, é um neurocirurgião e ele já foi vítima. Então, assim, se colocou, e até é importante dizer que não tem gênero, muito claro, estatisticamente, a maioria seja homens, né? Enfim, mas é isso, a gente tem que deixar claro essa informação, que é importante. Agora, uma outra coisa que eu não posso, a gente não pode encerrar sem eu falar isso. Mulher, quando o negócio estiver desconfortável, é porque não está bom. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que desabafou comigo uma situação que ela estava com muita vergonha, ela estava muito constrangida. O namorado tinha uma preferência sexual. E ela, para agradá-lo, ela fazia. E aí, o que ele fazia? Até aí, tudo bem. Eu acho que entre quatro paredes, o que o casal acordar, está acordado. Mas o que ele fazia com ela? Ele fazia o que com ela? Ele não aceitava
aquela preferência dele. Uhum. O machismo dele não aceitava que ele gostasse daquele tipo de situação. Uhum. Então, o que ele fazia no dia seguinte? Quando acordavam, nossa, meu amor, eu não sabia que você tinha tanta atração por esse tipo de coisa. Olha, eu só fiz para te agradar, tá? E ela falou assim, gente, será que eu tô louca? Aí eu comecei a perceber. Sim. Querida, você está entrando no golpe de um narcisista perverso. Ele gosta, ele tem uma preferência. E projeta em você. Em ser tocado nas partes traseiras, no ânus. Isso para ele é difícil de digerir. Ele te induz a fazer com a bebida e no dia seguinte ele quer atribuir a você a vontade. Sendo que você acabou de dizer que não faz porque você sente vontade, você faz para agradá-lo. Então, esse disparate, esse incômodo já é uma coisa doentia, tóxica. É que, na verdade, você falou bem, Cristina, a gente costuma dizer, quando você tem dúvidas se é bom, é porque já não é bom, né? Porque senão você não tem dúvidas. E aí eu acho que todo mundo tem direito de zerar, viver feliz e buscar a felicidade. Então, assim... Com certeza! Vamos divulgar isso, conto com você, e também, assim, propagar essa questão da voz da mulher, do despertar, da informação, e principalmente de que todo mundo pode ser vítima, sim, mas todas podem superar. E que há uma luz no final do túnel para que as vítimas não se sintam sozinhas e nem culpadas, e muito menos julgadas, né? Pode falar. E outra coisa, não existe só vida, não. Existe uma vida abundante. Porque eu vejo mulheres assim, eu nunca vou me apaixonar de novo. Claro que vai, meu amor. Sim, você tá claro que vai. Quando você começar a se olhar no espelho, se amar, você vai começar a atrair gente que te ame de verdade. Sim. Se aceita primeiro, se ama primeiro. Sabe há quanto tempo eu estou sozinha? Eu estou sozinha desde fevereiro. E não quero agora, nesse momento, uma pessoa na minha vida, porque eu estou focada no meu trabalho, sim, eu não vou ter tempo de dedicar a esse homem o que ele merece, o que eu sei fazer por um relacionamento. Porque o narcisista ele não conseguiu destruir a minha essência. Ele me despersonificou por alguns meses, mas eu estou de volta, mais forte que nunca. E você é uma mulher melhor ainda para os homens que eu me relacionar. Sim. Eu não estou com pavor de homem. Sim. E é importante dizer isso, Cristina, eu vou fazer até um gancho para falar rapidamente. Inclusive, o nome do movimento que eu coloquei, Justiça de Salto Alto, tem a ver com isso, porque eles escolhem mulheres incríveis e glamourosas, normalmente elas são profissionais, ou são bem vistas nas suas carreiras, ou tem algo, como você bem disse, que eles almejam, que eles não têm, nunca terão. Quando ela está ali no abuso, eles tentam despersonificar e desconstituir completamente o mundo da vítima. Quando ela consegue se superar, que é o seu caso, e consegue se despertar para a superação, tem a ver com isso, com a questão de usar salto alto novamente, porque é uma das coisas que eles começam a tirar, né? Não usa isso, não usa aquilo. E também quando ele sente a mulher pisar de salto alto, e como advogada eu já presenciei vários casos assim, inclusive ontem eu estava conversando com uma vítima nesse sentido, eles se incomodam muito de ver aquele poder novamente, a mulher brilhando de novo, e ele já não tem mais ascendência nenhuma sobre aquela mulher. Então, o nome do nosso movimento também foi escolhido em relação a esse despertar, a superação. Aí eu estou aproveitando o seu gancho para narrar um pouco isso, que não é só, a mulher está de salto alto, e não é só o símbolo em relação a isso, e sim a superação da mulher de uma forma nova, que ela pode ter o direito de recomeçar e reconstruir sua vida. E é isso que eu estou vendo que você está alinhada. Eu acho que o verdadeiro empoderamento é você se sentir usando salto alto descalça. Isso, mas é isso, é de dentro para fora. É justamente o poder que é uma situação simbólica. Mas você se amando,
Você não há nada mais que faz uma mulher se sentir linda do que ela acreditar que ela é linda, né? E isso já dizia a Coco Chanel, e a gente está aí, você está alinhadíssima, parabéns pela superação, Obrigada, por buscar informação, por fazer valer aí a voz e o conteúdo de uma mulher empoderada no sentido realmente de dentro para fora. Temos aqui no nosso movimento orgulho de você. Eu falo sempre isso, tá? Estamos juntas, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, estou muito honrada pelo convite. Assim, eu já tenho vontade de começar a trabalhar nesse movimento há mais tempo, mas primeiro eu estava no meu casulo. Fortalecendo. Eu estava me curando. Mas agora vai. Eu acredito... Agora vai, porque eu acredito no ativismo quando ele é feito com amor. Sim. Eu quero fazer pelo amor que eu tenho pelas mulheres. Eu não quero fazer uma movimentação movida por vingança. Não é isso. Eu fiquei quietinha esse tempo todo, porque eu estava no meu casulo me curando. Exato. Então, agora, eu estou indo para o abraço. Agora você pode voar. A lagarta já ficou lá, agora vem a borboleta. É essa transição mesmo que a gente busca. Parabéns, muito obrigada. Um beijo para você. Que Deus te abençoe. Obrigada, meu amor.